Oi, 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 poderosos em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um Manhãs com Propósito. E hoje nós vamos falar sobre como receber perdão para vivermos livres. Eu ainda estou um pouquinho rouca, mas isso não vai nos impedir de falarmos todos os dias da palavra do Senhor aqui para vocês. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre algo que pesa em muitos corações, a culpa, né? Quantas vezes carregamos lembranças de erros passados, palavras ditas no calor do momento, decisões erradas, que nos perseguem por anos. E o inimigo sabe usar isso contra nós, mas a palavra de Deus nos mostra que em Cristo existe perdão e libertação. E para falarmos sobre isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra comigo. Vamos lá? 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, no capítulo 1, do versículo 9. Guarde isso no teu coração, porque esse versículo é mais do que um simples versículo, é uma promessa poderosa. Não importa quem você seja, o que você tenha feito. Se houver confissão sincera e arrependimento verdadeiro, há perdão disponível em Cristo Jesus. E isso é muito lindo, porque todos nós pecamos, mas o sangue de Jesus cobriu todo esse pecado. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, nos lembra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós já nascemos pecadores, estamos destituídos dessa glória, não temos acesso a ela, a não ser que aceitemos o sangue de Cristo para nos purificar e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Isso também significa que ninguém é perfeito, mas, como eu falei, a boa notícia é que Jesus já pagou o preço por cada pecado meu e seu. Na cruz, ele levou a culpa que nos condenava e nos deu acesso à vida. Toda vez que eu falo da morte de Cristo na cruz, eu me emociono, porque ele sofreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Não existe pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa limpar. Ele não morreu só por alguns pecados, mas por todos os pecadores. E o perdão liberta da culpa. O perdão liberta da acusação do inimigo, que eu sei que ele nos acusa. Uma das maiores armas do inimigo é justamente a acusação. Às vezes ele usa outras pessoas, mas às vezes ele vem aqui e sussurra: você não merece, você errou demais, Deus não vai te ouvir. Mas a verdade é que a voz da condenação não vem de Deus. A voz do Espírito Santo não acusa, ela nos convence e traz arrependimento. E é o arrependimento que gera a vida em Cristo. Quando você recebe o perdão de Cristo, você se levanta da prisão da culpa e caminha livre. Você não precisa viver aprisionado no que já passou no seu passado, porque em Cristo uma nova história é escrita na sua vida. E é isso que faz o Evangelho tão lindo. O perdão que Cristo nos concedeu ao morrer na cruz por nós, ao deixar a sua glória e aceitar vir ao mundo para morrer por nós. Quem é perdoado por Cristo também aprende a perdoar. Quando nós recebemos o perdão de Deus, somos chamados a liberar perdão também para os outros. É muito importante falarmos sobre isso aqui. Porque o perdão é como um rio. Ele flui do céu para nós e de nós para os outros. Ele cura a nossa alma. Quando nós guardamos a mágoa, ela nos aprisiona ainda mais
em novos pecados. Mas quando nós perdoamos, nós quebramos esse ciclo, quebramos as correntes e abrimos espaço para a cura da alma, para a cura do espírito. Veja bem, quando eu falo em perdão, não é aprovar o erro do outro, é decidir não carregar mais o peso daquilo que lhe ofendeu. Eu sei que muitos aqui têm vivido na sombra da mágoa, acorrentados à mágoa por não liberarem perdão. Eu não sei quem te magoou. Se foi um pai, se foi uma mãe, se foi um tio, uma tia, se foi alguém que te abusou, se foi algum relacionamento seu, alguém que passou na tua vida. Mas liberar perdão é decidir não carregar mais o peso da sua vida. É deixar esse rio fluir. O perdão que Cristo nos liberou na cruz. Nós deixarmos fluir e nos limpar de toda mágoa. Mas como fazer isso no nosso dia a dia? Se nós somos seres humanos, passíveis de erro, temos sentimentos, temos culpa, temos vergonha, temos raiva, e muitas vezes tudo isso se mistura dentro de nós. Quero te fazer um desafio hoje. Pegue papel e caneta. Escreva tudo aquilo que te causa culpa ou vergonha diante de Deus. Depois você também vai escrever todas as mágoas que você ainda carrega de outras pessoas. E depois, em oração, você vai entregar esse papel nas mãos de Jesus. Depois de orar, você vai rasgar ele como um símbolo, um ato profético de que toda acusação sobre você se foi e de que você também perdoa aqueles que te ofenderam. Rasgue esse papel como um ato de fé e ore para que o Espírito Santo te mostre para quem você precisa liberar perdão. E libere esse perdão em oração, mesmo que seja difícil. E eu sei que vai ser, mas nós precisamos ter esse ato de fé, porque o perdão não é uma emoção, é uma decisão. Assim como nós decidimos amar, nós também decidimos ou não perdoar. Cristo decidiu nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, desde que nós confessemos os nossos pecados. Da mesma maneira, nós devemos abrir o nosso coração e decidir perdoar. Quando você decidir receber o perdão de Deus e liberar perdão aos outros, você vive de forma leve, livre e cheia de esperança em Cristo. E é curado da sua alma. Então, se você quer realizar esse ato de fé hoje, quero te convidar a orar comigo. Se puder, feche os teus olhos e vamos orar assim. Senhor Jesus, hoje eu recebo o teu perdão. Creio na tua palavra e confesso os meus pecados diante de ti. Peço que teu sangue me purifique de toda injustiça, como está escrito na tua palavra. Rejeito toda acusação do inimigo contra a minha vida, rejeito toda acusação do inimigo e recebo a tua palavra de justiça. Liberta o meu coração da culpa e também me ensina a perdoar como o Senhor me perdoou. Me ensina a liberar perdão como eu tenho recebido perdão de ti. Que a partir de hoje eu caminhe em liberdade e paz para ser livre em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê que hoje foi liberado perdão na sua vida? Para que você aprenda como receber perdão. Para viver livre, é necessário você aprender a liberar o perdão que você tem recebido de Cristo. Esse é o segredo para a liberdade em Cristo Jesus, através da sua palavra. E eu quero novamente te pedir, se esse devocional tocou ao seu coração, que você compartilhe com 3 a 5 pessoas. Não é muito, é apenas encaminhar um vídeo. Pode ser no grupo da família, num grupo do trabalho, se você sentir liberdade, num grupo de amigos. Mas que essa palavra
que hoje te tocou possa tocar mais pessoas, mas nós não podemos guardar isso só para nós. Então vamos compartilhar a palavra do Senhor com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós queremos que recebam o perdão de Cristo e que também aprendam a perdoar. Menos perdoar todos os dias. Amém? Quero também te convidar a deixar um comentário, o seu like e a se inscrever no nosso canal. É muito importante. É só assim o algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e também envia para mais pessoas. E aqui na tela também vai aparecer o QR Code do nosso site. Lá você tem acesso aos nossos materiais. Você pode abençoar o nosso ministério comprando um dos nossos livros digitais. Ou você também pode acessar as nossas redes sociais, conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso chamado, fazer parte desse ministério, que tem como base a palavra do Senhor Jesus, que tem como base cura e libertação para as almas que têm sofrido, aprisionadas pelo pecado e necessitadas do perdão de Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia. Não se esqueça, amanhã estaremos de volta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Te espero. Até mais.